Bolsonaro foi o último presidente dos últimos 60 anos, sem sombra de dúvidas. Assumiu com um propósito reto de ser honesto e jamais permitiu a corrupção em seu governo. Conseguiu. O desemprego foi combatido com sucesso. Equilibrou as contas públicas e a economia cresceu. Com o PIB nacional ficando acima de muitos países ricos, levou o Brasil a ter certeza de que poderia ser uma das nações mais importantes e poderosas do mundo inteiro. Enfrentou pandemia e guerra. O país, então, recebeu o respeito dos grandes investidores internacionais. Assistam o vídeo a seguir. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva no YouTube e compartilhe o máximo que puder, por favor. Às vezes a gente fala as coisas e não é inteiramente compreendido. Por isso temos de procurar sempre escolher as palavras certas e claras para que um número cada vez maior de pessoas possa entender as mensagens sem problema algum. No comentário anterior falamos que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Por isso é necessário ficar sempre de olhos bem abertos para não sermos enganados. Bolsonaro foi o melhor presidente dos últimos 60 anos, sem sombra de dúvidas. Assumiu com o propósito reto de ser honesto e não permitir a corrupção em seu governo. Conseguiu. E levou o Brasil a ter certeza de que poderia ser uma das nações mais importantes e poderosas do mundo inteiro. Combateu o desemprego com sucesso, que nem tinha sido responsabilidade dele. Equilibrou as contas públicas, fez a economia crescer de verdade, com o PIB nacional ficando acima de muitos países ricos do planeta. Enfrentou pandemia e guerra e o país recebeu o respeito dos grandes investidores internacionais. As estatais deram lucro como nunca desde 1995 e o índice de homicídios violentos caiu impressionantemente, com cerca de 20 mil vidas sendo poupadas desde que o Estado permitiu ao cidadão se proteger por conta própria. Mas por que ele não foi reeleito? Essa foi a questão do comentário anterior. Bolsonaro é humilde, sim, mas se descuidou da retaguarda. E aqui eu peço a você que me compreenda, por ser uma análise estratégica da condução do processo por inteiro. Ele tinha muita responsabilidade para reconstruir o que estava estragado. E era muita coisa mesmo, mas jamais poderia ter perdido de vista aqueles que não o queriam no poder. Muitos acham que ele sabia o que estava acontecendo e que ficou de olho o tempo todo, mas não. Caso contrário, não teria sido traído. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, por exemplo, tinha tudo para ser traído também. Um político praticamente recém-chegado na presidência e logo de cara pegou uma bucha com a invasão russa de seu território. Os russos são muito bons em persuasão e poderiam ter colocado infiltrados que eliminariam facilmente o jovem presidente. Mas ao contrário do que esperavam, Zelensky continua resistindo e dentro da Ucrânia. Bolsonaro se cercou de alguns homens realmente muito bons, como o general Heleno, mas em caso de guerra física, como a que vemos no leste europeu, será que ele teria conseguido passar ileso, como o presidente Zelensky conseguiu? Muito provavelmente, pelo que aconteceu e pelo que vimos, a resposta é não. Mas isso faz dele um homem menor? Também não. Significa que aprendeu. Mesmo sendo experiente, a vida o ensinou mais uma lição importante. E estando fora, agora, ele se torna aquele mosquitinho chato das noites de verão, zoando no ouvido dos integrantes do governo empossado no dia 1º de janeiro. A situação agora me parece muito com os filmes da Marvel, ou seja, foram apenas os 15 primeiros minutos de uma película imensa que está apenas começando. O desenrolar da história verdadeiramente vai começar agora.